Olá, boa noite. Hoje estamos com mais uma live. Boa noite, Pablo. E aí, Pablo, você está me ouvindo direitinho? Pablo sempre presente em nossas lives. Obrigada, Pablo, pela participação. E hoje vamos falar sobre ansiedade e controle da dor no momento do parto, né? Hoje vamos. Tá perfeito. Hoje eu tô com a convidada mega especial, Jusce Cordeiro. Aguardando ela entrar pra gente bater um papo. Jusce já está por aqui. Vou convidá-la aqui. Obrigada, Pablo. Oi, 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 boa noite. boa noite. Fui ali correndo, voltei. Uma pausa aqui entre um atendimento e outro para a gente falar sobre esse assunto que eu adoro. Com certeza, é um tema muito especial, né? Ansiedade e controle da dor no momento do parto, né? Muito especial. É, Então, deixa eu me apresentar, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou Ana Borges, psicóloga, sou recém-formada e aí eu estou com esse projeto aí de lives, vários temas, levando um pouquinho do conhecimento para as pessoas, né? E sempre com convidados especiais. E hoje você me deu a honra de aceitar o meu convite, eu já te sigo nas redes sociais. E você me deu a honra de participar comigo desse eu que tenho momento a honra de estar especial. aqui, que agradeço, que é isso. É bom demais Então, falar sobre isso. E é bom demais também saber né, pessoas assim como você, que está aí buscando, que está estudando, que está aí formada, tá interessada em entender um pouquinho mais sobre esse universo, né, da gestação. com E certeza, do quanto a ansiedade ela pode influenciar nesse processo, como em tudo, né? Na verdade, é verdade. Ansiedade, infelizmente, hoje faz parte de todo mundo. uhum. Todo mundo hoje enfrenta isso, né? A Então, gente vem de uma sociedade que quer controlar tudo, né? De que quer se com antecipar certeza, demais nas coisas, que acredita muito que é possível sair sempre um passo à frente, que a gente tem que estar o tempo todo um passo à frente de tudo. E quando a gente entra num processo de gestação, a gente precisa entender que o mais importante é respeitar o tempo, né? É é aproveitar o verdade, tempo, é viver o com presente. certeza. E a ansiedade é exatamente o contrário disso. Né? Você está o tempo inteiro se antecipando nas coisas e querendo controlar o que não é controlável. Você está conseguindo me Verdade. escutar direito? Eu estou ouvindo um eco Estou, meu. Assim. não, eu estou te ouvindo. E você está me ouvindo direitinho? Tô, tô. Pronto. Então, Jussi, eu queria que tu se apresentasse para a gente dar continuidade, né, ao nosso bate-papo. Nossas lives sempre é um bate-papo e quem tiver alguma dúvida pode deixar fazendo as perguntas aí que a gente vai respondendo, né, Jussi? Isso. Eu sou, na verdade, doula, né? Meu processo começou com a minha gestação. Né? Eu entrei nesse mundo da gestação, do parto, através da minha gestação. Quando me tornei doula, eu me tornei vindo também de um pouco de uma frustração de uma história minha, porque eu entrei em trabalho de parto, vivenciei essa parte de ter uma doula, de ter uma equipe, mas precisei, na verdade, pedir uma cesárea no final. Aham, Então eu tenho uma história que me conecta um pouco com a minha dor, mas dizem que a nossa dor geralmente é onde está o nosso maior dom, né? Então quando eu verdade. mergulhei nessa questão da gestação e do parto e fui para o curso de doula, eu descobri um termo chamado distócia emocional de parto. E passei a entender o quanto o corpo da gente funcionava de uma forma tão perfeita que quando ele sentia algum perigo, ele impedia o nascimento, porque ele acreditava que nascer naquele lugar poderia afetar a sobrevivência da espécie. E eu tive Olha uma que distócia interessante. emocional de parto, porque eu era uma pessoa muito ansiosa, eu era uma pessoa que achava que podia controlar as coisas e tinha um medo guardado ali em mim do parto, que eu não trabalhei na gestação e que no momento do parto veio à tona. Né? Então, Exatamente.
quando eu entrei nessa de entender que existia uma distorção emocional de parto, eu fui buscar as terapias para me ajudar nesse processo. Então, eu fiz a hipnoterapia, então hoje eu trabalho com a hipnose, principalmente, né? E estudo algumas questões ligadas à inteligência emocional, à neurociência. Oh, Lu entrou aqui. Lu tem também Paty, tem uma galera. Então, eu, de fato, passei a olhar para o parto com essa questão mais de que é necessário também a gente preparar a mente, né? Para não deixar que essa mente, de fato, tire da gente a nossa crença, né, no corpo, no fisiológico. Você falou aí que é doula, né? Passe um pouquinho para as pessoas que, às vezes, tem pessoas que não sabem o que é uma doula. A doula, ela dá suporte físico e emocional à mulher em trabalho de parto. Então, ela ajuda no processo da gestação, né? Trazendo ferramentas, mostrando, na verdade, né, para essas mulheres caminhos para que ela possa escolher e ter ali o protagonismo dela, né, muito focado nas escolhas, né, porque o parto é a mulher como sempre, como protagonista, escolhendo, e a doula, ela ajuda nesse processo de apontar caminhos durante a gestação, para que a mulher escolha o caminho que ela sente que faz mais sentido para ela, e também durante o parto ela dá o suporte físico e emocional, ela ajuda com métodos não farmacológicos, para alívio, para conforto no parto, né? Fica ali com a mulher com esse foco, né, no emocional da mulher, né? Antigamente tinha as parteiras. Aí a doula seria um auxiliar. Eu acho que não. Porque a parteira, ela faz o parto, né? Entre aspas. Quem faz o parto é a mulher. A doula, ela é quase aquela pessoa que é mais experiente da família, que está ali para cuidar da mulher, para ajudar nesse processo. Talvez nem seria um auxiliar de parteira. Seria a irmã mais velha. Eu sei, a irmã mais velha ali auxiliando. A que já sabe mais ou menos o que vai acontecer e está ali trazendo aquele conforto, aquela segurança emocional mesmo. Ela não interfere na questão da equipe, de nada disso. Ela está ali com foco na mulher. A equipe está ali olhando o processo, né? Fisiológico, mas a mulher em si, a doula tem um foco no emocional da mulher. Simone Bartel entrou aí. Oi, Simone, boa noite. Então, como a gente estava falando, né, a ansiedade, que é tudo a gente querendo antecipar, e na gravidez não é diferente. A mulher engravida, e aí já começam os pensamentos, como é que vai ser, e será que eu vou ser uma boa mãe? E o principal, uma das coisas que mais elas ficam assim, mexendo com a cabecinha delas é a dor. Meu Deus, será que eu vou aguentar? Porque todo mundo diz que é uma dor de morrer e que a dor do parto é a pior dor que tem, a dor do parto. Então, você, nessa sua experiência, eu gostaria que você trouxesse um pouquinho para a gente sobre isso, a ansiedade e controlar essa dor nesse momento, no momento do parto. A ansiedade, na verdade, ela potencializa a dor, né? Porque se você espera algo, né? A ansiedade, ela traz essa ideia do esperar, né? Eu vou esperar sentir dor. Eu quero parir, eu sei que isso é melhor para mim, eu sei que é melhor para o meu filho, mas eu sei que eu vou precisar passar por essa dor da morte, né? Que as pessoas falam tanto, essa dor, né? Que é a pior dor do mundo. Então, o que acontece? Você tem aí um processo de ansiedade, mas você também tem um processo que você está levando para o seu subconsciente a ideia de que para parir você precisa passar por essa dor da morte. Então, quando você entra em trabalho de parto, o que tem ali no seu cérebro, né, no seu subconsciente? A ideia de que agora é hora de passar pela dor da morte. E uma das regras da mente é que tudo que é esperado tem a ser realizado. Então, a maioria das vezes, quando você acredita que esse parto ele vai doer muito, ele dói muito mesmo. Mas se a gente for olhar uma outra perspectiva, pense que as dores, quando é uma dor muito forte, por exemplo, né, você acaba entrando num processo de desmaio, né, como se o corpo levasse você a um coma para você não conseguir, para você apagar mesmo, porque quando a dor é forte, você desmaia.
Aham. A dor do parto, você precisa estar firme, com os pés no chão. É você quem coloca o seu bebê, né? Você empurra seu bebê, você coloca o seu bebê para nascer, né? Põe para fora mesmo aquele bebê, né? Uhum. Como é que isso é possível quando você está numa dor da morte? Então, ninguém desmaia, ninguém morre no parto. Por que essa dor é a dor da morte? Então, vem muito de uma consciência coletiva, entende, Ana? Que Uhum. faz você acreditar que para parir você tem que passar por essa dor. Mas não é uma dor da morte, pelo contrário, é uma dor que vai te conduzir. Que já tem Uhum. estudos, por exemplo, que falam que a forma como a mulher se posiciona no parto, de acordo com no momento que vem a contração, é uma forma que ajuda na descida do bebê. Então, a maioria das mulheres no parto, elas vão para frente, para tipo, abrir mais a região dos quadris, ou querem agachar. Isso é instintivo. É do mesmo jeito quando a gente tem uma dor de cabeça, que a gente quer ir para o quarto, que a gente quer abaixar a luz. Então, a dor ela pode ser uma maneira de te conduzir no seu trabalho de parto, né? A mulher em si. E o ciclo da dor vem do medo. Medo gera tensão, que gera dor. Se eu tenho medo da dor, eu vou gerar tensão e eu vou gerar mais dor. E quanto mais dor, mais tensão, e mais medo, mais adrenalina. Se eu entro no processo de adrenalina no meu corpo, o que é que eu faço? Quais são os reflexos disso? Né? Porque a ansiedade gera adrenalina na gente. Simplesmente eu entro num processo de luta e fuga. E o meu corpo ele não foi feito para parir no momento em que eu estou fugindo de um leão. Uhum. Ou eu fujo do leão, ou eu vou parir. A mulher, quando ia parir, ela se escondia. Então, eu não consigo fazer as duas coisas. Ou a gente procria, ou a gente vai sobreviver. Uhum. Quando a gente quer sobreviver, a gente fica o quê? Irracional. A gente, né? a gente não vai ficar pensando muito, a gente age. Então, o processo da ansiedade, ela simplesmente vai aumentar a dor. Ela aumenta a dor, ela aumenta o tempo de trabalho de parto, porque o corpo vai ficar ali. Aqui não há lugar, né? Olha, Paty, aqui não há lugar seguro para eu parir. Então, esse corpo precisa ir para um lugar seguro. Então, as fibras do útero se contraem, a dilatação, tem uma pausa na dilatação. A dor aumenta porque você tensiona todos os seus músculos. Então, a ansiedade, ela potencializa a dor. O caminho para não ficar ansiosa, né, no parto é confiar no corpo e viver um momento de cada vez. Né, se concentrar no presente, no que está acontecendo agora. Tem um documentário muito legal no Netflix chamado Explicando a Mente. Aí nesse documentário tem uma parte só sobre ansiedade. E ele fala que tiveram agora recentes estudos na neurociências que mostram que a gente tem a tendência a antecipar a dor, o cérebro antecipa a dor. Então, quando você sabe que você vai sentir uma dor, tem uma parte ali que é o cérebro antecipando a dor e a outra parte ele prolonga a sensação de dor. É igual a nossa memória, né? Quando a gente tem uma memória de uma dor, às vezes a gente sente a dor só de pensar nela. É verdade. Então, a ansiedade, ela vai potencializar a sensação de dor na gente. Então, controlar a ansiedade é controlar essa questão da dor do parto também. É o que a gente chama de sofrer por antecedência. Exato. Sofrer Porque por a gente passa a vida antecedência. inteira achando que vai ter que passar por essa prova de fogo, né? Que o parto é essa prova de fogo. Exatamente. Aí, na verdade, o parto é só uma continuidade de uma gestação e é tão fisiológico quanto. Né? Se você teve toda uma gestação onde você, né, seu corpo desenvolveu o seu bebê, fez tudo ali totalmente. Por que de fato, no parto vai ser diferente? Lembrando também que existia uma dor que não era nossa, né? Existia a dor da mulher estar sozinha, existia a dor da mulher não poder se movimentar no trabalho de parto. Então, Exatamente. a gente também tem essa dor que era provocada pelos procedimentos, pela falta de respeito à fisiologia do parto. Nenhum animal pare deitado. Uhum. Nenhum. Isso, bote uma cadela de perna para cima, de pata para cima para parir. Né? Ninguém faz isso. Mas antigamente a gente era obrigada a deitar, né? Verdade. Tinham várias coisas que aconteciam ali que potencializavam a dor. Então, a dor, ela vem de vários contextos. E antigamente, quando a gente fala assim do parto humanizado hoje, que tem toda uma equipe, a presença ali do marido, que é um momento muito importante, que isso também traz segurança para a mulher.
Isso ajuda ela. E antigamente não tinha nada disso. Na verdade, quando a mulher sentia uma dor, a dor de parir, tinha que sair todo mundo de dentro de casa, ficava só a mulher e a parteira. Era, mas pelo menos ela estava em casa, né? Não estava no hospital, porque querendo ou não, o hospital já lembra a doença, né? Querendo ou não, o nosso subconsciente está ali absorvendo um monte de coisa. Então, se ela está em casa com a parteira, bem normal, era até melhor, viu? Que hoje. É verdade. Mas a presença do companheiro é essencial nesse processo. Tanto que hoje a lei do acompanhante é uma lei federal, né? Uhum. Porque o hormônio da ocitocina, que é o hormônio que ativa o trabalho de parto, certo? Ela tem, na verdade, um processo de ser ativada num local de segurança, quando você se sente segura. Então, a ocitocina ela é produzida através de gatilhos como o carinho, o toque, a presença, a confiança, a sensação de segurança. E é todo o oposto da adrenalina. Tudo que ativa a ocitocina inibe a adrenalina, tudo que ativa a adrenalina inibe a ocitocina. Então, são hormônios Verdade. opostos, né? Porque é exatamente o hormônio da luta e fuga, que é de sobreviver, e o hormônio da Uhum. criação. A ocitocina que produz os neurônios da gente, né? O que ajuda na multiplicação das células. Então, são Isso. hormônios opostos. Então, a É. presença do pai é importantíssima dentro desse processo, para ajudar nessa segurança. E a ansiedade, teve uma pessoa que falou ali, né? Que, tipo, que a ansiedade atrapalha em todos os sentidos. Exatamente, porque a ansiedade é sempre querer estar um passo à frente de coisas que talvez nunca aconteçam, né? Com Talvez nunca certeza. aconteçam essas coisas que a gente pensa, mas a gente fica ali querendo controlar. É verdade. Foi a Dilson que fez esse comentário. E Uhum. Edésia fez o comentário: sempre pensar na dor do parto como uma dor da maternidade, à espera de uma vida. Exato. É a maneira de ressignificar também, né? De trazer Isso. um propósito. É uma dor que tem um propósito. Eu gosto de falar também que a dor ela só dura 1 minuto, né? A contração ela dura no máximo 1 minuto. E se você está no estado de presença, se você vive a contração e quando ela passa você relaxa, você tem ali 5, 2, 3 minutos para descansar entre uma contração e outra. E seu corpo ele só vai te dar aquilo que você é capaz de sustentar, porque a intenção do seu corpo não é que você morra no trabalho de parto, muito pelo contrário, é que você sobreviva para cuidar, para criar daquela espécie. Então, o Com corpo ele não vai certeza. trazer nada que você não seja capaz de sustentar, né? De fato. Exatamente. A recomendação, Paty, é fazer o que o seu corpo pede, porque a dor ela traz esse caminho. Quando é a história, você tem uma dor de barriga, você se encolhe, você se recolhe, você rejeita certos alimentos, não é? Quando você tem uma dor de cabeça, você vai para um canto. A contração, ela chega, e se você aceita ela sem resistência, você tira a tensão. E quando você tira a tensão, o seu corpo ele consegue caminhar, né, dentro do trabalho de parto para fazer o que precisa ser feito. Sair da ansiedade durante o trabalho durante o trabalho de parto é algo que é essencial. Porque uma outra coisa que traz ansiedade é o tempo, né? Você não sabe a hora que o parto vai começar, você não sabe a hora que o parto vai terminar. Né? Então, tudo isso é um trabalho de ansiedade. Você não tem nada sob o seu controle. É uma confiança, uma entrega assim profunda. Isso que eu ia até comentar agora, que me fizeram essa pergunta no direct, que essa pessoa já está chegando no 8º mês da gestação, mas quando ela ouve relatos de que um trabalho de parto pode durar 24 horas, pode durar 30 horas, e aí vem o medo, e aí começa a suar frio, e aí começa a tremer as mãos. O que pode ser feito para amenizar essa ansiedade, para amenizar esses sintomas? Eu sempre falo que o tempo é uma das coisas mais relativas que existem. Porque eu posso passar 30 horas e ter a sensação de que durou 1 hora quando eu estou vivendo um momento incrível na minha vida. Agora, se eu estiver vivendo um momento de tensão, 1 minuto parece uma eternidade. Então, a questão do tempo não é o tempo cronológico que a gente tem que olhar. É o tempo daquele corpo, daquela mãe, daquele bebê. Quando eu me conecto com o estado de presença, de novo, eu saio do passado e saio do futuro e fico com aquilo que eu tenho, que é o presente.
Então, 30 horas de trabalho de parto, é possível precisar de 30 horas? Eu sempre falo assim, de 3 horas a 3 dias. Porque você tira o parâmetro. A gente quer ter parâmetro para tudo. E é isso que É causa verdade. ansiedade. Porque começa o trabalho de parto pronto, daqui mais ou menos umas, né? Aí você cria um parâmetro na sua mente. Só que esse parâmetro não existe quando a gente está falando de vida, né? De corpo, de fisiológico. É o tempo necessário para você e para seu bebê. Então, a ideia também de antecipar a dor, né? De suar frio, de ficar nervosa. Por quê? Você nem sabe como é essa dor. Eu conheço tantas pessoas que entram em trabalho de parto e nem sabem que tem trabalho de parto. É verdade. Teve uma cólica, ai meu Deus, foi um camarão que eu comi na véspera, foi um não sei o que eu comi. Aí quando vai ver, tem trabalho de parto, porque imagina tanto essa dor horrorosa, como se fosse, né? É Que vem verdade. a contração e diz, não, isso aqui não é nada demais. Então, o limiar de dor é subjetivo. O cérebro interpreta a dor de acordo com a quantidade de perigo que você acredita que você está vivenciando. Então, Uhum. eu posso, às vezes, só de descobrir que eu estou em trabalho de parto, minha dor pode ir lá para 10. Só porque todo mundo disse que eu tenho que, né, sentir muita dor, eu vou sentir, então. É Tem verdade. muita coisa, assim, para refletir em relação a isso. Mas a ansiedade, ela provoca a dor. As doenças psicossomáticas estão aí para mostrar isso, né? As É síndromes e verdade. tantas coisas. Com certeza. Pablo fez uma pergunta aqui muito interessante. Como o papai pode ajudar nesse momento? Foi como a gente tinha falado antes, né? Que há um tempo atrás era muito difícil os pais participarem desse momento. E hoje já existe todo um trabalho de conscientização, todo um trabalho de inserção dos pais nesse momento tão maravilhoso e de que a mulher precisa tanto desse apoio. Uhum. Eu acho que o pai ele tem que começar do começo mesmo, lá atrás, na gestação. Né? No momento do parto, se ele se sentir seguro, se ele entender que é um processo natural, se ele confiar naquela mulher, ele vai ajudar aquela mulher a sustentar as escolhas dela. Né? Então, Uhum. a mulher ela vai estar num processo em que ela vai estar mais vulnerável, né? E se ela encontra esse porto seguro no pai, que é o guardião desse parto, que é o guardião do ambiente, a própria presença do pai, eu sempre digo assim nos acompanhamentos que eu faço, independente da minha presença, a sua, ela conecta com a história. Eu até Foi me onde tudo lembrei de começou, né? isso. Eu até me lembrei ontem você fez uma live com uma convidada e ela falou exatamente isso, que o esposo dela não participava e até assim, em outros termos, tinha medo. Né? Ela até Sim. citou que se ele cortasse um pé em casa, uma coisa passava mal. Mas que, depois de um trabalho, né, até com você, ele, no momento do parto, ele foi tão importante, tão significativo para ela, que foi marcante para ela, E acaba aquele que é momento. transformador para os dois, né? É para os dois ali, porque ele também vai Isso, se vincular com aquele filho naquele momento. Então, é transformador para os dois. E eu digo assim, o toque do exatamente. pai, ele conecta, aquele toque, né? Aquela presença vai conectar com muitas coisas. Vai conectar com a história dele, né? Com Com tudo que eles certeza. construíram antes. Então, se você vai tocar na sua esposa, na sua companheira no momento do parto e você está gelado, qual é a comunicação que você está levando para a sua esposa, né? Será que você está passando para ela que você confia no corpo dela? Então, por que tem que começar antes? Não é? Porque você precisa entender que aquele processo é um processo tão fisiológico quanto digerir um alimento. E você precisa confiar. Com Confiar naquele corpo, certeza. confiar naquele processo para passar essa confiança. Até porque os hormônios, eles são compartilháveis, né? Lembra que a gente, quando convive muito entre mulheres, chega uma hora que o ciclo menstrual fica igualzinho, né? Porque a gente compartilha Verdade. os hormônios. Então, a adrenalina, ela é contagiante. E a ocitocina também. Quando a gente sai de um parto, a gente sai de um jeito que ninguém explica. Não dá nem vontade de dormir depois, sabe? Porque você É recebe um verdade. banho de hormônio, que é o hormônio da felicidade, né? Hoje falam que a ocitocina é o hormônio da felicidade, o hormônio do vínculo. Então, a resposta do corpo para esses pensamentos, para essas questões, vem imediatamente. Então, assim, se você pensa no momento do parto, e alguém falou uma coisa aqui bem importante,
que é preparar trabalhar o autocontrole. Eu diria que seria um gerenciamento dessas emoções, de olhar o que é real, o que não é, e lembrar de direcionamento para aquilo que você deseja. Né? O que é que eu quero no meu parto? Como eu me vejo no meu parto? Alimentar isso durante a sua gestação inteira. Porque no momento do parto, o que você mais reforçou durante a gestação vai chegar para você. E o pai, ele é aquele que conecta com a história. Se ele olha para a gestante e, né, para a mulher dele e fala, mas não sei por que você foi inventar isso, imagine, né? Para que você foi inventar isso? Vamos logo fazer aqui uma cesárea, né? Isso tudo vai enfraquecer de alguma forma aquela mulher. Então é importante que ele comece já a se engajar antes. E no momento do parto, ele só precisa ser ele, porque ela escolheu ele, né? Se ela escolheu ele, ela já tem várias razões. Então ele não precisa pensar em muita coisa no parto, ele só precisa estar, né? Presente. De novo, volta para a presença. A ansiedade, a gente trabalha com o estado de presença. O que é que está acontecendo agora? Não é pegar o celular e ficar dando notícia para a família, não é ficar do lado de fora esperando. Você precisa estar ali. Se você estiver ali, você já está fazendo o que você precisa fazer. Outra dúvida que falaram comigo foi a respeito de que antigamente as pessoas falavam que o parto normal era ruim para a mulher, que a mulher nunca mais ia ser mulher, que levava muitos pontos. Nunca mais o meu marido vai olhar para mim como ele olhava antes de engravidar, antes de eu parir. E hoje, realmente, nunca mais. Vai olhar de uma forma bem melhor. Pelo menos se for um marido que de fato, né? Porque não tem como você olhar para uma mulher que tem seu filho, né, que deu à luz a seu filho de uma forma que não seja uma forma melhor. Porque você olha para uma mulher e você reconhece, né? Eu diria até uma deusa ali, né? Uma pessoa que, tipo, trouxe seu filho ao mundo. E tem várias coisas aí envolvidas nisso, né? Do nunca mais olhar. De quem é esse corpo, né? Por que essa preocupação com que o marido nunca mais vai olhar para mim? Então, o que vai acontecer na velhice desse casal, né? Tem várias questões aí envolvidas nesse comentário, né? Existe aí uma sociedade que ainda é extremamente machista, patriarcal e que pensa na mulher como o quê? Ela precisa estar como? Né? E para quem? É igual a questão da amamentação, né? Porque eu vou amamentar e que depois... E qual é a função do peito, né? Do seio. Verdade, com certeza. Então, tem várias coisas aí que a gente precisa refletir. Mas o parto, a vagina é um músculo, né? Fisiologicamente falando, a vagina é um músculo, ela volta para o lugar, como todos os músculos. Né? Inclusive, tem gente que fala que fica melhor ainda o controle desse músculo e tudo. E o que acontecia muitas vezes vinha de um procedimento que hoje não é mais recomendado, que é a episiotomia, né? Inclusive, que é o corte, né, da musculatura do períneo, que hoje é considerado uma violência. Há muito tempo, inclusive, já não é mais recomendado, porque pense que se o seu corpo ele foi feito para isso, esse períneo ele vai se expandir. Né? Tem muitas mulheres que não têm laceração nenhuma no trabalho de parto. Outras têm, mas não tão pequena que talvez nem precise de uma sutura. E outras têm mais, porque não consegue ter o controle da força, mas o períneo em si, ele tem essa capacidade de cicatrizar, né? De se regenerar, como a mucosa da boca, né? A gente tem é bem parecido, assim, a mucosa. A gente cicatriza muito mais fácil as coisas na boca, porque se é um lugar úmido, né? Um lugar quente, um lugar úmido, ele precisa ter um processo de cicatrização rápido. Então, tudo isso precisa só se informar, para entender como funciona o corpo, para sair desses mitos, né? Exatamente. Temos uma pergunta aqui. Como fazer concretamente para ajudar uma gestante em trabalho de parto a ficar calma, a diminuir a ansiedade ou mesmo saber lidar com essa ansiedade? A primeira coisa que você precisa fazer para uma pessoa ficar calma é você ficar calma. Por quê? Manter a calma, né? A gente precisa... Se eu tô ali, né, naquele momento e eu tô tranquila, eu vou passar isso para ela. Se eu não estiver tranquila e olhar, é aquela história do calma, e aí você pega nela, a pessoa tá gelada. O calma e aquele olhar de desespero.
o subconsciente é que está ali falando mais alto no parto. E o subconsciente, a função dele é a autopreservação da espécie. Então, ele vai querer absorver tudo do ambiente, da linguagem corporal, de tudo. Se você quer que a pessoa esteja calma e que controle a ansiedade, você precisa... Algumas coisas que você pode fazer. A primeira é ficar calmo e confiar naquele corpo. A outra questão, né, dentro desse processo, é você respirar, porque a respiração também comunica muita coisa. Quando você precisa correr, você precisa hiperventilar para liberar adrenalina para os membros e você conseguir ter essa reação, né, de fuga. Se você respira profundo, se seus ombros estão mais baixos, você acaba levando uma outra comunicação para o seu subconsciente, para o seu corpo. Ó, aqui é um local seguro. Então, uma forma de ajudar é respirar junto com aquela mulher. Então, a contração chega, você respira junto com ela. Ao invés de você ficar, respira, calma, tem que respirar, respira. Você não está respirando. Então, respira junto com ela, porque a tendência é essa respiração também entrar nessa cadência, né? Os dois ficam... Quando você respira junto de alguém, geralmente você acaba cadenciando a respiração. Elas vão ficando num ritmo parecido. Então, é uma coisa. E a outra coisa é a linguagem. Porque a gente está o tempo inteiro sendo sugestionado. Então, a linguagem ela é importantíssima no processo. Se você quer ajudar uma mulher em trabalho de parto, incentive ela. Você está ótima. Está indo muito bem, né? Não tem coisa pior que você chega num lugar com a gestão de trabalho de parto que a pessoa olha assim. Aquela cara de... É verdade. Quer uma cadeira de rodas? Né? Não precisa. Ela não precisa de uma cadeira de rodas. Ela consegue andar, ela vai parir daqui a pouco, né? Com certeza, então, tem que se movimentar. Que a gente precisa, de fato, trazer. Eu estou esperando uma pessoa aqui, mas eu não tenho certeza se ele chegou. Mas talvez eu tenha que ir correndo ali abrir a porta. Viu? Tá certo. Mas se acontecer, você toca a live aí, que eu estou sozinha em casa. Tem uma pergunta aqui, de Pablo. Eu não me vejo, isso é comum? Como trabalhar essas questões? Tem muitos porque, Pablo, pais. A assim. gente tem uma consciência coletiva voltada justamente para isso. Porque você não se vê no momento do parto, porque as histórias de parto que você conhece, que o seu subconsciente tem alimentado aí, são histórias de parto da mulher suando, gritando, fazendo força, de você desmaiando, né? Exatamente. É o que a gente vê. Eu assisti agora recente, uma muito legal, numa série no Amazon, chamada Modern Love. Tem uma hora que tem um momento do parto, e esse parto foi até legal, mas assim, é uma história, tem um contexto diferente, porque era uma barriga de aluguel, eram dois pais, né? Um não consegue ficar, e o outro fica com ela. É bem interessante o processo ali, de você perceber a diferença da reação. O segredo é você focar na mulher. Por exemplo, você não precisa estar olhando sangue, até porque não tem tanto sangue no parto. Tem gente que acha que sangue é uma coisa assim, tipo terror total. O parto, começa a ver também vídeos de parto humanizado, porque aí você começa a desconstruir uma parte dessa história de parto, aquela mulher deitada, com aquela posição quase, né, com aquelas pernas suspensas, e gritando, e suando, e sentindo dor, e mandando fazer força. A verdade é que, assim, esse tipo de parto, eu acho que nem eu ia querer ficar ali, né? Porque é muito complicado mesmo, mas é mudar o modelo mental de parto, e no momento em que você estiver lá, você estiver no parto, você tem para onde olhar. Então, a mesma coisa da linguagem, foca naquilo que você quer que aquela mulher faça. Por exemplo, eu acho que ela precisa descansar. Então, assim, vamos deitar para você ganhar energia? Vamos descansar aqui, ó. Dá para você descansar entre uma contração e outra, ainda não está no horário da gente sair. Vamos tentar descansar um pouco. É diferente de dizer, vamos dormir, porque daqui a pouco você vai estar exausta. Se você cansar aqui, você não vai conseguir ter força mais para frente. Então, olhe quantas coisas você pode sugestionar através, né, dessa linguagem. Então, é sempre com foco naquilo que você quer. Você quer que ela se alimente? Toma aqui um suco para você ficar, né, para você ganhar energia, né, e estar presente. Então, e na hora que você estiver lá, você pode direcionar seu foco. Com certeza.
Célia fez um comentário aqui bem pertinente, né? Que muito tempo se trabalhou apenas com a dor no parto normal. Hoje estamos tentando desconstruir isso. Ainda tem um grande tabu. Tem. E tem muita gente que acredita de verdade, assim, que o processo da dor vai existir, que eu ouço muito isso. É uma dor que vai chegar, mas não sei o quê. Eu acho que é dar demais, é dar muito ibope para ela. Eu não gosto de colocar. Eu digo que aí a dor é que vira a protagonista da história, né? Não é mais a mulher. Porque a gente vê partos intensos, processos diferentes em cada mulher, mas eu vejo todas elas sendo capazes. Todas Com elas certeza. vão parir. Né? E até aquela que se desfraca para dor, na hora encontra o eixo dela lá e vai parir. Então, eu não sei se eu. Eu não gosto muito dessa abordagem de preparar a mulher para sentir muito a dor. Eu acho que a gente tem que preparar a mulher para confiar no corpo dela. Exatamente. A mulher ela vai ter, e o corpo dela vai dar só aquilo ali que ela precisa. Né? E a dor ela vai ser proporcional a várias questões: ansiedade, medo, tensão, a própria mente, né? O foco que você dá para a dor. A dor, quando você foca nela, você aumenta. Isso. Se você tira o foco da dor, ela diminui. Então, diminui. Tem várias coisas que você pode fazer. Com certeza. Jússi, chegou uma pergunta aqui, eu acho que chegou num WhatsApp. A pessoa falou o seguinte, que no início você falou que também é hipnoterapeuta. Trabalha com a hipnose durante o parto. E o que muitas pessoas ouvem falar de hipnose é aquela técnica aí de regressão e tal. Como seria isso, trabalhar isso para o parto, no momento do parto? No momento do parto, a gente faz um trabalho antes, né, com as mulheres, na hipnose, que é justamente para a hipnose. Qual é o conceito da hipnose? É você levar ao subconsciente uma ideia exclusiva e aceitável. Então, às vezes, você escolhe com a sua consciência um parto normal, humanizado, nananana, mas o modelo mental de parto que você tem no seu subconsciente é diferente. Então, a primeira coisa que eu faço, né, no meu processo de atendimento com a hipnose para a preparação mental para o parto é alinhar aquilo que a consciência já escolheu, que o racional escolheu, alinhar com o subconsciente. Então, aí já fica mais fácil você lidar com o trabalho de parto, porque você sai do medo, né, e vai para a confiança no corpo, no fisiológico. Você se vê em trabalho de parto, ajuda a sua mente a, de fato, acreditar, tanto a mente como o corpo, que você já vivenciou aquilo. Porque, inclusive, já tem estudos que falam que a memória e a imaginação ativam as mesmas partes do cérebro. Então, quando você imagina algo, você tem uma reação física daquilo que você está imaginando. Então, você passa 9 meses imaginando que você vai passar um momento de trash, assim, no parto, né? Vai ser a hora de você correr doida. E aí, quando você começa a reprogramar o seu subconsciente com isso, você já tem um auxílio nesse processo, durante a preparação, para te ajudar a se sentir mais segura. Então, se eu me sinto mais segura, eu libero mais ocitocina e eu bloqueio a adrenalina. No momento do parto, a gente reforça isso através de âncoras, de relaxamento, de sugestões. Existe a possibilidade de você diminuir a sensação de dor através da hipnose, sim, porque é uma maneira também, inclusive já comprovada cientificamente, é um método não farmacológico também de alívio da dor. Mas durante o trabalho de parto, a mulher está o tempo inteiro consciente e focada, assim como na hipnose também. Porque a gente tem a ideia de que a hipnose tira a gente do centro, do foco, quem entra em transe, vai lá para Nárnia, mas não tem nada disso. Quem leva a gente para Nárnia é o parto, não é a hipnose, não. E uma outra pergunta também, que ela está toda, já se preparou durante aquele período, que ela vai ter um parto normal, vai ter um parto humanizado, mas quando está lá no meio, em meio às contrações, veio aquele medo, vou desistir, não vou parir mais, não tenho mais coragem. Como assim? Isso aconteceu ou? Não, é uma pergunta. Se vier a acontecer. Lá e dizer que vai desistir. Isso, no momento das contrações, não vou ter, não tenho forças para colocar meu filho para fora. Nessa hora que a gente tem que ter o apoio, né? O apoio do marido,
o apoio e as medidas de conforto também ajudam nisso. A ideia aí é enganando a mente mesmo também, distrair a mente. Né? Buscar coisas que distraiam a mente nesse momento, porque, na verdade, a ideia de não ter força e não ter coragem vem da mente, não vem do corpo. Uhum. É aquela coisa, que o corpo alcança aquilo que a mente acredita, né? Tem essa frase que fala isso. Então, se na hora que chega ela diz, não vou aguentar, não vou aguentar, quanto mais ela falar isso, mais isso vai se tornar uma verdade. Então, assim, você não Com precisa certeza. aguentar o trabalho de parto inteiro, você só precisa vivenciar uma contração por vez. É o que eu sempre falo. É 1 minuto. Espera ela passar. Quando ela passar, você descansa. E você vai de 1 minuto em 1 minuto, você chega lá. E Então, assim, hoje e já se tem. desistir, o que é que a gente vai fazer? Tá tudo bem também desistir, né? Cada um vive e vai até onde pode ir também. Não se cobrar também. Não ficar achando, porque eu escolhi um parto, vai ter que ser assim para sempre. Não, a gente Verdade. tem esse direito. E essa mulher grávida, ela tem que saber que ela não está sozinha ali, que tem todo esse apoio ali. E por isso que, como a gente falou, o apoio do esposo, do marido, é muito importante nesse momento, para que ela se Sim. sinta fortificada, para que não se sinta, para que não tenha esses medos, para O que a ambiente sociedade, também, né? o O ambiente, ambiente, a quantidade de pessoas no parto, a quantidade de intervenções, tudo isso influencia no trabalho de parto, né? E com na adrenalina, certeza. muito procedimento, coisas muito invasivas, né? Gente entrando e saindo. Pense no parto como uma relação sexual. Exatamente. É tão íntimo quanto. E aí a gente vai para um ambiente que é um hospital, que entra e sai gente. Então tudo isso precisa ser revisto, respeitado, né? E a gente também precisa Isso. encontrar alternativas para conseguir se manter num ambiente íntimo dentro do hospital. Então, uma dica é usar a mente mesmo, né? Já que a mente ela faz isso com a gente, né? Fecha os olhos, vai para o banheiro, toma um banho quente, faz algo que te ajude a te reconectar ali com um local confortável. E outra coisa, você sai de casa, vai para a maternidade, você vai ter uma descarga de adrenalina ali. Porque a ideia é estou indo para o hospital, estou indo ter o bebê, né? Quem eu vou encontrar lá, né? Aí você chega no ambiente do hospital que comunica várias coisas com o paciente ali, Né? Tudo isso influencia muito E nesse até processo. mesmo esse momento que nós estamos vivendo agora, da Hum, pandemia, com Covid, como é que eu vou para a maternidade? E se ir lá, o que é que eu vou encontrar? é, E se eu for contaminada lá? E se meu filho for contaminado? Ainda tem toda essa tensão por conta desse uhum, momento, né? sim, exatamente. E aí você tem que voltar de novo a entender que você só vai controlar o que é controlado, né? Com Porque certeza. eu não posso, de fato, trazer uma realidade de um Covid para a minha gestação, se naquele momento eu sei que eu estou me expondo um pouco mais, mas eu também sei que a exposição está em todo lugar, né? Eu estou fazendo a parte que me cabe. Com certeza. E hoje, durante a gestação, tem muitas coisas. Tem a terapia, tem pré-natal psicológico, tem a terapia que a mulher pode fazer, tem a Uhum. fisioterapia pélvica que Exato, ajuda. exato. É muito importante a gente também trazer essa consciência do corpo, né? Que a fisioterapia ajuda bastante nessa consciência do corpo. Mas é também muito importante entender que se você está gestando, você já é capaz de parir. Que você pode parir com, sem ou apesar de qualquer uma dessas cenas, dessas pessoas. A mulher, ela, às vezes, ela entra no processo de descobre que está grávida e acha que tem que preencher um checklist para conseguir parir. E não é assim. A mulher, ela pode parir com, sem ou apesar de, né? Tudo que você Uhum, faz durante a gestação é um plus. Mas lembre das nossas avós que né? Nem ultrassom tinha na época. A gente é chegou aqui verdade. como? Foi com a medicina, fazendo ultrassom. Claro que a gente tem que fazer isso hoje, a gente tem essa evolução, mas não vamos deixar que, essa evolução médica, né, da medicina faça da gente uma vítima também, da tecnologia.
quantas ultrassons se fazem aí e quando o bebê nasce não tem nada daquilo que foi dito na ultrassom. Então, não dá. É verdade. Entendeu? Ju, alguém mais tem alguma pergunta para fazer? Conforme o combinado, a gente vai encerrar um pouquinho antes da nossa live, que Jussi tem um atendimento, né, Jussi? Preciso disso. Pode ser, entre um atendimento e outro, a gente encaixou aqui a live, mas ainda temos uns minutinhos, uns 4 minutos. Uhum. Paty está perguntando aqui, Ju, repete o nome da série da Netflix que falou no início. Explicando a mente. Explicando a mente. Explicando a mente. Ela é muito boa mesmo. Então, Ju, para a gente encerrar, eu queria que você fizesse umas considerações, né, falando um pouquinho só desse tema, pegando um gancho aí para as nossas gravidinhas, para as futuras mamães, para os papais aí, os futuros papais presentes aqui na live, que é importante esse apoio. Isso. É importante a gente se firmar em boa informação, né? Então, busque informação baseada em evidência, busque também tomar as decisões relacionadas ao seu parto de uma forma onde você não precise ficar vulnerável. Né? Qual sentido que eu estou falando? Eu estou falando de você pesquisar o hospital que você quer ir, de você pesquisar o médico que você quer ser atendido e ver se realmente as ideias desse lugar, desse médico, condizem com as suas ideias, com aquilo que você acredita. Não deixe esse poder de escolha para o outro. Né? O parto não é uma patologia, não é uma doença. E ainda que fosse, você ainda tem o direito de escolha. Então, assuma esse protagonismo. Né? Então, quando você entender do processo do parto, vai ser muito mais fácil de você não criar ansiedade. Né? Alimente a sua mente com aquilo que você deseja. Né? Tire da sua mente tudo que você sente que te causa medo, tensão. E comece a focar naquilo que você quer, porque o seu subconsciente ele vai absorver. Você está o tempo inteiro sendo sugestionado. Então, busque informação, busque alimentar sua mente com aquilo que você deseja, né? E também busque pessoas para te ajudar nessa escolha, para você não precisar ter que ficar só, né? Decidir só no momento do parto não é o ideal. O ideal é você já ir com tudo meio que, entre aspas, planejado. Exatamente. Pablo está me lembrando aqui para eu lembrar para o pessoal do meu canal, né? Eu tenho um canal no YouTube, então eu preciso de mais assinaturas para poder fazer lives também por lá, né? Massa. Então, psicóloga Ana Borges, então quem puder aí se inscrevam aí, gente. Já tá? vou olhar lá, já vou me inscrever. Pronto. Então. E, Jussi, eu queria te agradecer por aceitar esse convite, por esse momento aqui. Agradecer a todos que estiveram presentes aqui com a gente. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar uma perguntinha lá no Insta, no meu WhatsApp também, que aí eu corro lá com o Ju, né, Ju? E a gente pode até marcar uma outra live com outro tema, que é muito importante, né? Então, muito obrigada, Ju, e a todos vocês. Eu agradeço a participação de vocês, né? Ficaram aqui, fizeram perguntas. Né? Eu também agradeço bastante assim, o convite. Eu sempre gosto de falar desse assunto. E também podem contar comigo, tá? Para o que precisar aí. Se quiser, a gente volta, a gente conversa mais. Eu tô aqui para o que vocês precisarem. E lembrem que o poder é de vocês, viu, mulheres? Vai ficar chocolate. O poder é de vocês. Com certeza. Os lá dos anos 80 vão entender, né? Tem gente aí que não vai entender esse negócio de poder é de você, não, mas entreguei minha idade agora. Tá, joia. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Até a próxima. Beijos. Tchau, Jussi. Beijo. Tchau.